Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. No versículo de número 6, deixa eu dizer o que está acontecendo no capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse, Jesus está dando uma revelação para o seu servo, o apóstolo João. O apóstolo João estava preso, exilado na ilha chamada Patmos, por causa do Evangelho, por pregar boas novas a respeito de Jesus. E ele foi colocado lá nessa ilha, exilado, longe de todo mundo. E lá na ilha de Patmos, aprove a Deus colocar ele lá para dar para ele a revelação, o Apocalipse, que fala dos sinais dos fins dos tempos. No capítulo 21, nós aprendemos e vemos Jesus falando sobre o novo céu e uma nova terra. Porque sabe de uma coisa, queridos? Essa terra e esse céu que a gente vê vai passar. E aqueles que andam com Jesus e creem em Cristo vão para um novo céu e uma nova terra. Há uma terra sendo preparada pelo próprio Jesus, como arquiteto, para aqueles que o recebem em fé, o seu Evangelho, e têm a sua vida transformada por Jesus. Esses irão, ou se Jesus voltar agora, levará todos nós de uma vez, daqueles que creem, ou se a gente morrer, em algum momento a gente vai estar com Jesus nesse novo céu, nessa nova terra. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso. Jesus vai descrevendo lindamente como é que será a vida nesse novo céu, nessa nova terra. Ele diz que não haverá mais choro, não teremos mais choro, não teremos mais dor, não teremos mais sofrimento, mais corrupção, mais miséria, mais morte. Só haverá paz, harmonia, bênção, vida e vida com abundância. Enfim, se você quer ver o que vai ter nesse novo céu, nessa nova terra, eu sugiro que você dê uma lidinha no capítulo 21. Mas no versículo de número 6, Jesus faz uma declaração tão poderosa, que eu me inspirei nessa declaração. Semana passada, aqui nessa quarta-feira, eu falei sobre a vida abundante. Mas essa noite, eu quero falar como é que a gente toma posse dessa vida abundante. Jesus é a fonte de uma vida que a gente, às vezes, sem Ele, nem provou ainda. A vida que Cristo pode oferecer para nós é uma vida tão diferente daquela que a gente vai vivendo nessa terra, que muitas vezes a gente nem provou a realidade dessa vida. Por isso o tema dessa noite é para quem tem sede. Eu fico impressionado com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ela é muito prática. Ela faz muito sentido para o nosso dia a dia. Veja, às vezes a gente vê nesse mundo que a gente vive pessoas dando certo, pessoas progredindo, pessoas avançando, pessoas vivendo coisas maravilhosas na sua vida, enriquecendo, tendo relacionamentos bons, tendo o corpo saudável. Nós vemos as pessoas aí fora e a gente, puxa, como essas pessoas são bem-sucedidas. Mas tem uma frase que diz assim: nada é por acaso. Se você vai para o mundo dos esportes, por exemplo, se você vai olhar para uma equipe de voleibol, ou um time de futebol, ou para aqueles esportes individuais tipo tênis, se você vai olhar os grandes esportistas de tênis, ou de qualquer outro esporte, de surf, de hóquei, não importa. Nós temos a tendência de olhar para pessoas que ocupam o pódio, que dão certo na vida, e às vezes a gente acha assim: foi pura sorte, aconteceu por acaso. Nossa, como essa pessoa teve sorte, como ela enriqueceu, como ela prosperou financeiramente, como ela é abençoada na sua vida, como o seu casamento é lindo. Nossa, como ele tem uma esposa querida, como ela tem um marido bom para ela. E a gente olha para as pessoas e a gente às vezes
não avalia direito o preço que as pessoas pagam para conquistar tal coisa. Nada é por acaso. Será que nós podemos dizer isso? Nada é por acaso. Se você vê um casal se dando bem, como marido e mulher, não é obra da sorte, não é obra do acaso. Se você vê alguém dando certo na vida profissional, financeira e material, não é uma obra da sorte, do acaso. E eu fico muito triste quando a gente olha e observa pessoas por aí que veem a prosperidade financeira, material e a vida abençoada do outro e fala assim: ah, ele herdou, ah, ele roubou. A gente, ao invés de pensar que a pessoa mereceu, que a pessoa fez alguma coisa para chegar onde chegou, a gente pensa que as coisas aconteceram como passe de mágica. No mundo dos esportes, ninguém ocupa o pódio porque foi uma obra de sorte. Se você olhar para o mundo do tênis, do jogo de tênis, nós temos um grande campeão de tênis aqui no Brasil. Qual é o nome dele? Vocês conhecem, não? Gustavo Kuerten. Quantos já ouviram falar de Gustavo Kuerten? Não? A gente ouve mais de futebol, né? Mas tudo bem, vamos pegar o Gustavo Kuerten. Sabe quem foi o treinador do Gustavo Kuerten? Larry Passos. Sabe, você tem um livro das memórias da vida do Gustavo Kuerten, é um livro bonito, inclusive, grande, cheio de figuras. Eu já tive a oportunidade de pegar esse livro da biografia do Gustavo Kuerten. Hoje ele é aposentado, já está avançado em idade, está novo, mas muito mais idade do que tinha no início da sua carreira esportiva. Um homem reconhecido no mundo. Ele vai lá para a França, as pessoas reconhecem ele de longe. E se você pega o livro da biografia do Gustavo Kuerten, tem uma parte lá que ele diz o seguinte: vocês não têm ideia de quantas bolas eu tinha que bater com a minha direita até que meu técnico dissesse assim: tá bom, por hoje chega. Só com a mão direita, que tinha com a direita, com a esquerda, etc e tal. Eram mais de 2.000 batidas só com a mão direita. Só com a mão direita. Então a gente tem que rever a nossa ideia de que as coisas acontecem para os outros por acaso. Me ajuda a pregar essa palavra e diz assim para o seu vizinho: eu não faço isso, agora eu vou fazer. Diga para a pessoa que está ao seu lado ou atrás, diga: olha, nada acontece de bom por acaso. É isso aí, Zé Maria. Thaís, nada acontece de bom por acaso. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Antes de lermos o texto do capítulo 21, versículo 6 de Apocalipse. Porque tem muito a ver com o que nós vamos ler. Tem muito a ver com o tema que nós estamos propondo aqui nessa noite. Qual é o tema dessa noite? Diga lá. Vamos ler o texto de Apocalipse 21, versículo de número 6. Esse texto é o próprio Jesus que está falando. Ele estava falando com João. E ele diz assim: e ele me disse: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Diga comigo assim, vamos lá, todos juntos: aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Veja que com Deus não é muito diferente. Nessa vida você conquista as coisas com muita competência, preparo, esforço, dedicação, zelo, renúncia, perseverança. Ou eu estou errado?
Tem muitos sonhadores na vida. Sabe onde é o lugar que mais tem sonhadores por metro quadrado nesta nossa terra? No cemitério. No cemitério está cheio de sonhador que nunca passou do ponto de sonhar. O cemitério está cheio de gente que um dia teve sonho. Agora, há uma grande diferença entre sonhar e levar sua vida em direção ao seu sonho. Há uma grande diferença entre desejar e fazer alguma coisa a respeito dos seus desejos. Há uma grande jornada, há um grande caminho a percorrer entre aquilo que você quer e alcançar o que você quer. O sonho por si só não fará por você nada. O desejo por si só não fará por você nem por mim nada. Tem um ditado que diz assim: sobre desejo. Como é o ditado que diz sobre desejo? Alguém lembra, não? Alguém sabe? Um ditado sobre poder do desejo. Não lembra? Você conhece, só não está lembrando. Vou dar uma dica. Querer é... Vamos dizer o ditado? Querer é poder. Esse é um ditado antigo. Querer é poder. Agora pensa nisso. Querer é poder? Pensa bem. Querer é poder? Não, querer é o princípio do poder. Querer é o começo do poder. Porque o poder está o que você faz com o que você quer. O que é que você faz depois com o que você quer? Aí é que está o verdadeiro poder. No que você faz depois de ter um sonho, no que você faz depois de ter um desejo, no que você faz depois de ter um querer, no que você faz depois de ter uma vontade. O poder não está no desejo, o poder está no que você faz depois. Mas o querer é o princípio do poder. Mas querer não é poder. Querer é só querer. E a minha oração e o meu desejo para nós essa noite é que você e eu, a respeito de Deus e de tudo que Ele tem para você e para a sua vida neste planeta, que você dê passos além do sonho. Que Deus possa conduzir você e eu além do querer. Que Deus nos leve por um ambiente interno de sede, que nos leva à ação. Eu quero falar com você sobre esse desejo um pouquinho. Todos nós temos sede de alguma coisa. Do que você tem sede? Todos nós ansiamos por alguma coisa. Todos nós queremos alguma coisa. Pode ser uma sede e um desejo por amor. Eu quero ser amada, eu quero amar alguém. Pode ser uma sede de paz. Eu quero ter paz dentro de mim. Pode ser que alguém queira alegria. Minha vida não está plena de alegria. Pode ser que você tenha sede por um propósito. Puxa, como eu gostaria de sentir que a minha vida vale alguma coisa nessa terra, que eu estou fazendo algo maior do que a minha existência. Eu queria tanto ter um sentido na vida, um propósito. Tem gente que tem sede por mudança. Eu queria tanto que minha vida mudasse nessa área. Enfim, nós temos várias sedes, mas muitas fontes que o mundo oferecem para matar essa sede são fontes enganosas, ou são fontes que não matam a sede de verdade.
Jesus nos convida a beber de uma fonte que é gratuita, é eterna e é transformadora. Se você quer uma fonte que seja transformadora, de dentro para fora, se você quer beber algo da parte de Deus que seja uma fonte transformadora para a sua vida, gratuita e que leva você para a eternidade, essa fonte é Jesus. E Jesus está convidando a gente. Ele diz assim: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, diga, aquele que estiver sedento. Você sabe que num campeonato de futebol nem todo mundo ganha o prêmio, somente um time é campeão. Num torneio de voleibol, somente um time leva a medalha e o troféu. Num torneio de tênis, somente um leva o troféu de campeão. Nunca você e eu veremos o troféu de campeão sendo dividido em duas equipes, somente uma equipe. Se você e eu queremos de verdade tomar posse daquelas coisas que nós desejamos e temos sede, nós precisamos ter uma sede que nos leva a uma ação, a uma busca que de verdade resolva a nossa vida de dentro para fora. Tudo mais nessa vida é de fora para dentro. Por isso que você, muitas vezes, e eu também, nos sentimos insatisfeitos, às vezes morando numa casa boa, tendo uma boa pessoa do nosso lado, familiares, amigos, mas parece que falta algo. Essa sensação de parecer que falta algo é porque tudo fora de você não resolve. A transformação e aquilo que Jesus está oferecendo para a gente começa de dentro para fora. Ele faz um convite a nós, ele diz: olha, aquele que estiver sedento, assim como o time leva o troféu porque se dedica, assim como o jogador ganha a medalha porque se dedica, se você tiver sede, você vai beber da fonte de Jesus. Mas não adianta esperar que Deus te dê riquezas do céu, se você não tem ao menos sede, se você não se dedica e mostra com a sua vida: Senhor, eu quero uma transformação de dentro para fora, eu quero isto, Senhor. Se a gente não mostra para Jesus que a gente quer isso, Ele não vai dar. Por quê? Porque o convite é para quem tem sede. O convite não é para quem está dormindo. O convite não é para quem está preguiçoso. O convite de Cristo é para quem tem sede. O convite de Cristo é para quem se importa, quem quer de verdade alguma coisa. Então eu quero falar para você 3 coisas importantes sobre esse texto de Apocalipse 21. 3 coisas importantes. Primeiro, reconheça a sua sede. Você precisa olhar para dentro de si e descobrir, e constatar, e olhar para si e enxergar se de verdade você quer o que você diz que você quer. Olha, eu já fui desenvolvedor de negócios, eu já trabalhei atendendo muitas pessoas, já fiz consultoria de negócios, de desenvolvimento de negócios, de venda, de equipes, de liderança, e vou dizer uma coisa para você, fiz isso por muito tempo, sou especialista em comportamento, e vou dizer uma coisa para você: a coisa mais difícil é ajudar as pessoas a entender que elas não querem aquilo que elas dizem que querem. Tem muita gente que diz que quer alguma coisa, mas lá dentro dela ela não está disposta a fazer nada. E quem não está disposto a fazer nada por aquilo que quer, não quer de verdade. Guarda isso. Quanto você está disposta a se mexer para alcançar da mão do Senhor aquilo que Ele está prometendo para você?
Quantos estão dispostos a encher a sua vida de sede e demonstrar para Jesus que você está sério, que você quer aquilo de verdade? Senhor, eu quero uma transformação de dentro para fora. Senhor, eu quero a vida abundante do jeito que o Senhor promete na sua palavra. Senhor, eu quero me sentir vivendo um propósito de dentro para fora. Senhor, eu quero sentir paz, que não depende das circunstâncias. Senhor, eu quero sentir o teu amor por mim, e aí eu não vou precisar mais mendigar o amor de ninguém. Eu quero me sentir empoderado, não porque eu faço curso de empoderamento, mas porque o Senhor mostrou para mim que o Senhor me ama e isso me empodera. Não existe maior empoderamento para alguém do que quando ele se sente amado por Deus. O que nós precisamos não é de mais um curso de empoderamento. O que nós precisamos é sentir-se amado pelo Senhor. Porque quando eu me sinto amado por Deus, eu deixo de ser mendigo. Eu deixo de procurar no outro o amor que só Deus pode me dar. Mas se você não se sente por dentro amada, apreciada, querido por Deus, você continua esperando dos homens, das pessoas, aquilo que você só pode esperar de Deus. Só que o Senhor não vai dando o seu melhor para qualquer um. Veja, gente, é Jesus que está falando em Apocalipse. Ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Somente aquele que tem sede. Você já parou para pensar como é que você pode mostrar para si mesmo e para Deus que você está com sede? Muito simples. Quando você tem sede física, faz um tempo que você não bebe água e você não teve à sua disposição nem uma torneirinha para tomar um gole d'água, e está um dia muito quente e aquela sede começa a tomar conta de você, o que é que você faz? Quando a sede começa a aumentar em você, quantos aqui já tiveram muita sede de água? Deixa eu ver, já sentiram em algum momento muita sede e precisou esperar para chegar num lugar e tomar água? Ok, então todos vocês, todos nós aqui já tivemos a experiência de sentir sede. O que é que você faz quando você sente sede? Tem uma coisa que você faz quando você sente sede. O que é que você faz quando você sente sede? Você não bebe água. Eu esperava você dizer isso. Não, você não bebe água. O que você faz vem antes de você beber água. Sabe o que você faz quando você sente sede e precisa de água? Você não pensa em outra coisa a não ser em beber água. A primeira coisa que você faz é parar de pensar em tudo o resto. Só o que ocupa o seu pensamento é: eu preciso de um gole d'água. Não importa que roupa você está vestindo, não importa o tamanho e o valor da sua conta bancária, não importa se você está saudável, se você está doente, não importa nada, não importa se tem alguém te esperando em casa, não importa mais nada. Se você está com sede, a sede ocupa os seus pensamentos, sim ou não? A única coisa que ocupa os seus pensamentos é: eu estou com sede. O que é que ocupa os seus pensamentos sobre Jesus? O que é que ocupa os seus pensamentos durante a semana? Jesus está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da água da vida. Aquele que estiver sedento. Mas eu pergunto, olhando para esse texto, e aquele que não estiver sedento? Tem muita gente que senta nos bancos das igrejas, mas não sente sede. Tem muita gente que vem domingo após domingo, mas o coração não sente sede. Tem muita gente que está tentando matar a sede com grana. Tem muita gente tentando matar a sede com bens. Tem muita gente tentando matar a sede com sexo. Tem muita gente tentando matar a sede com filmes.
com séries e maratonar em séries. Tem gente que está matando a sede com roupas. Tem gente que está tentando matar a sede com comida, com bons restaurantes. E está tudo bem, muitas dessas coisas não tem nada de errado, são coisas legais às vezes. Mas essas coisas não podem matar a sede, que só Jesus pode matar a sede. Não tem jeito. Só que se você não tiver sede, não fique tranquila, Deus não vai te obrigar a nada. Não confunda a empolgação dos pregadores com Deus. Eu estou pregando sobre Jesus, mas Jesus não vai te obrigar a nada. Por que Jesus não vai obrigar você a nada? Porque o convite dele é para quem tem sede. O convite dele não é para quem não tem sede. Se você está com sede de uma nova experiência de vida, não adianta você ir lá e pular de bungee jump. Se você está afim de uma nova experiência que você nunca teve na vida, não adianta acelerar o carro numa avenida larga. Não adianta correr de Fórmula 1. Não adianta casar de novo, separar dessa, arrumar um outro, um caso extraconjugal. Se a sua sede é de Deus, nada vai ser suficiente, só Deus. E você vai seguir na vida andando até que você entenda que a sua sede não é de coisas, nem de pessoas, mas de Jesus. E se nessa noite você tem sede, eu quero dizer que é um grande sintoma de que Deus está trazendo você para perto. Ele está trazendo você para perto, Ele está te chamando. Então a primeira coisa que eu e você precisamos olhar é reconhecer a nossa sede. Você tem sede de Deus? Você tem sede por uma experiência de dentro para fora que só Jesus pode dar? A promessa de Deus nesse texto é para quem tem sede. Reconhecer a sede é o primeiro passo. Reconhecer a sede. Tem um ditado, não é um ditado, é um texto no livro de Provérbios, que eu quero fazer você pensar sobre ele. Tem muito a ver com sede, só que agora é com fome, é a mesma coisa. Jesus disse, diga comigo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha aqui Jesus dizendo de novo, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede. Mas se eu não tenho fome, minha vida fica igual. Se eu não tenho fome de mudança, a vida fica igual. Deus não vai forçar a barra. Ele vai esperar você ter fome. E tem um texto de Provérbios que diz assim: para aquele que está saciado, ele pisa o favo de mel. Pensa na cena. Para quem está satisfeito, ele pisa o favo de mel. Mas para quem tem fome, até mesmo o amargo, doce lhe parece. Pensa nisso. Veja, quem está saciando a sua sede, a sua fome em várias coisas na vida, essa pessoa, ela não dá importância para uma pregação de uma palavra como essa. Por quê? Porque a palavra de Deus é como favo de mel, é maravilhoso. Só que a pessoa está tão saciada, ela está tão cheia de outras coisas, que ela pisa o favo de mel, ela despreza. Pisar o favo de mel é um sinônimo de desprezar. Para quem está saciado, para quem não tem sede, despreza o que é rico. Deus pisa o favo de mel. Mas para quem tem fome, até mesmo o amargo doce lhe parece. Ou seja, quando você está com muita fome e te dão qualquer coisa, você come como se fosse a melhor comida do mundo. Por quê? Qual é a diferença? A comida mudou? Não, é você que está com fome. E quando você está com fome, quando você está com sede, Deus vem e enche a sua vida, Ele enche a nossa vida, Ele satisfaz. Então reconheça.
O Salmo 42, verso 1 e 2 diz assim: como o servo suspira pelo ribeiro de águas, assim a minha alma suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aqui nessa noite trazida por Deus, e há uma sede no seu coração por uma nova vivência, uma nova experiência de dentro para fora. Só que você não sabia que essa sede era uma sede de Deus. E é. Por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir isso. O que você está com fome de verdade é de Deus. O que você está com sede de verdade é de Jesus. Segundo, deixa eu dizer uma coisa antes de eu ir para o segundo. Importante o que eu quero dizer aqui. Não sufoque a sua sede com coisas que te distraem. Quando você estiver sentindo essa fome por algo que você não sabe o que é, dentro da sua alma, dentro do seu coração, não é uma agitação com as amigas, com os amigos que vai resolver. Não é comprar mais alguma coisa que vai resolver. Cuidado para você não distrair a sua sede interna fazendo coisas externas. Não sufoque a sua sede. Busque Jesus. Vem para Jesus. Segundo, a fonte está aberta e ela é de graça, por um tempo. A fonte está aberta e é de graça. Jesus disse: aquele que tem sede e que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. A fonte está aberta, por enquanto. A fonte está aberta, é de grátis, por enquanto. Não vai ficar aberta de graça para sempre. Não importa o que você está vivendo, enquanto tiver fôlego no seu nariz e essa terra estiver aqui, ainda há oportunidade para você e para mim buscarmos a fonte. É de graça. Deixa eu dizer uma coisa. O fato de Jesus dizer que Ele vai dar a beber da água da fonte de graça, não significa que não custou nada. Cuidado para não entender errado o que Jesus fez. Jesus está chamando você e eu para bebermos dessa fonte de água viva, para ter sentimento de paz e perdão e vida com abundância. E Ele está te dando gratuitamente. Mas não se equivoque, não pense você que não custou nada. Jesus oferecer para você uma fonte de água viva custou a vida dele na cruz. O fato de Jesus oferecer para você essa água viva custou para Ele sangue na cruz, custou a morte dele na cruz, custou muito caro. É grátis, mas teve um alto custo. Deus está te oferecendo algo gratuito para aquele que tiver sede. A minha oração é para que todos nós tenhamos sede nessa noite aqui. Eu darei de graça, disse Jesus. Não é por mérito, não é porque você faz as coisas bem feitas, não é porque você merece ou eu mereço, não é porque você faz as coisas certas, e também você não vai ficar de fora da água da vida porque fez caca, porque fez porcaria. Não é por mérito. Deus está oferecendo para você de graça. Amém? Amém? Pare de tentar encher a sua vida de fontes secas. Cuidado, porque às vezes a gente está enchendo a vida da gente de fontes secas. Receba o que Deus oferece a você hoje à noite. Receba.
Venha para Jesus e para a fonte de água viva, e venha sem medo, porque o que você deseja só Ele pode dar. Terceiro e último, a água da vida transforma para sempre. A água da vida transforma para sempre. A fonte da água da vida não apenas mata a sede, mas ela gera uma nova vida dentro de você, dentro de mim. Se você vier nessa noite beber da água da vida, ela não vai só matar a sua sede, você vai sentir um alívio. Você vai sentir um sentimento que você talvez poucas vezes sentiu. Mas ela não vai só matar a sua sede, ela vai transformar você para sempre. Traz alívio, traz esperança, traz vida eterna. A fonte vem do trono de Deus para a sua vida e transforma você de dentro para fora. Quem bebe dessa água nunca mais vai ser o mesmo. Não é quem entra na igreja mas nunca mais vai ser o mesmo. É quem bebe dessa água nunca mais vai ser o mesmo. Se você beber da água que Jesus está oferecendo, você vai viver diferente. Prepare-se para viver, fala Beto, prepare-se para viver uma vida diferente, boa, melhor, cheia de paz de dentro para fora, paz que não depende das circunstâncias, harmonia de dentro para fora, que não depende das circunstâncias, vida que não depende das coisas darem certo ou errado, alegria verdadeira, que não depende das coisas estarem bem, fora ou mal, fora, depende só dessa fonte dentro de você. E isso vai trazer alívio. Vai. Se você beber, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Deus quer que você beba e transborde de vida. Transborde de vida. A sede que você sente tem um nome. A sede que você vem sentindo tem um nome e tem um destino. O nome da sua sede é Jesus e o seu destino é a fonte de água viva. Deus vai matar a sua sede e vai transformar você para sempre. Posso ouvir amém? Amém? Ele te convida hoje, não amanhã, hoje. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um convite para agora, é um convite para hoje, não é um convite para amanhã. Você está com sede? Você está com fome? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem muita gente que ainda não está com fome. Tem muita gente que ainda não está com sede. E sabe de uma coisa? Deus respeita tanto a gente que Ele vai permitir que a gente leve a vida achando que outras coisas são suficientes, que eu não preciso dEle. E Ele deixa. Ele não vai te obrigar, nunca. Ele te ama. Deus não é alguém que arromba a porta. Apocalipse apresenta Jesus assim: eis que estou à porta e bato. Deus é um ser respeitador. Ele não arromba a porta, Ele não obriga você a nada. Então Ele vai deixar que você viva a sua vida do jeito que você quiser, até que um dia, talvez, você sinta sede, e aí você vai voltar para Ele diferente, e você vai dizer: eu preciso de Jesus. E quando você chegar nesse ponto, a primeira pessoa que vai estender a mão para você vai ser o próprio Cristo e dizer: eu estava te esperando, venha a mim e beba. Para muitos aqui nessa noite, a hora é agora. Para muitos aqui nessa noite, esse dia chegou, e hoje é o dia de você vir e beber
da fonte da água da vida que só Jesus pode dar. Você está com sede? Hoje você pode beber de graça, pela fé. Não adie mais. Não adie mais. Pare de adiar esta sua vinda à fonte de Jesus. A fonte está aberta e está aberta agora. Venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.